Galera, aqui professor Ítalo Vetor na área, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, tudo na paz. Nós vamos começar a sessão sobre eletrodinâmica e eu quero que vocês me acompanhem, vamos lá? Olha só, gente, eletrodinâmica, o princípio, eletrodinâmica é uma das frentes da eletricidade, né? Que eu tenho a eletrostática, que é quando a carga elétrica está paradinha, e a eletrodinâmica, que é quando ela está em movimento, né? Beleza. Então, olha só, mas é qualquer movimento? Não, é um movimento ordenado. Porque você concorda comigo que ao redor do átomo, né, no redor do núcleo, o elétron já está movimentando, girando loucamente, né? Agora, quando esse movimento é ordenado e organizado, tudo junto, together, para a mesma direção, ou seja, ele é ordenado, aí a gente vai estudar isso em eletrodinâmica, tá? E olha só, a eletrodinâmica, ela trata algumas grandezas fundamentais, que se você souber isso aqui, você vai saber bem eletrodinâmica. Então, acho que é importante a gente já ponderar, pontuar o que a gente vai trabalhar aqui no nosso curso, e eu tenho certeza que vai ser de muita ajuda e aprendizado para vocês. Beleza? Então, ó, primeira coisa é corrente elétrica. A corrente elétrica é uma das grandezas que nós vamos estudar. Ali agorinha já. Depois tem potência elétrica e dentro da potência nós temos que ficar de olho, porque pode cair a energia consumida ou o consumo de energia, potência útil ou potência dissipada. Tem ainda a resistência elétrica e aí vai ter as leis de Ohm e também a associação de resistores, né? Capacitância elétrica, professor, mas eu vi capacitância lá em eletrostática, mas aqui também vai ter a associação de capacitores e muitos professores já jogam, faz tudo aqui. E geradores e receptores. Então, esses 5 tópicos aí é o que nós vamos abordar aqui no nosso curso, beleza? O primeiro deles é corrente elétrica. Como nós falamos, corrente elétrica é um movimento organizado dos portadores de carga. Professor, portador de carga? O que é isso? É porque é o seguinte, próton sai andando por aí? Não sai, né? Porque ele está lá no núcleo, ele está preso lá, né? O nêutron faz a estabilidade, faz tipo um cimento lá. E além do que, o próton ele é 1836 vezes mais pesado do que o elétron. Além disso, o elétron já está se movimentando. Então, o próton não vai andar por aí. Então, quais são os portadores de carga? O que pode andar por aí? Elétrons livres, que são aqueles que não estão sujeitos, né, à atração de um núcleo, está lá de boa na lagoa. É como se fosse uma cachoeira, né? E nessa cachoeira, eu tenho o elétron, é uma garrafa de plástico que a água vai levando, né? E isso é a corrente elétrica. E aí tem uma certa resistência às pedras, né, que essa garrafa de plástico bate. Muitas das vezes vai ser os prótons, os núcleos, né, que vai colidir esse átomo, aí a resistência elétrica. Mas nós vamos chegar lá. Mas por hora, saiba que quem pode levar a energia elétrica, né, os portadores de carga, são elétrons livres ou íons. Íons positivos ou íons negativos, beleza? Tá, a corrente elétrica, onde que ela vai conduzir bem, né? Nos metais, materiais condutores, metais em geral, que é dotado de elétrons livres. As soluções são mais íons, alguns elétrons livres, mas a maioria são íons, né, que nós temos. Os gases vão ser íons ou elétrons, e nos tecidos humanos apenas os íons, beleza? Então preste bem atenção. Vimos o que é corrente elétrica, movimento ordenado de portadores de carga. Nos metais, aonde que vai ter, qual que é o portador de carga mais abundante? São os elétrons livres. Nos gases ionizados, os dois, elétrons livres e íons. Nas soluções, íons. E nos tecidos, íons também. Beleza até aqui? Qualquer dúvida, deixa o comentário aqui no vídeo, que a gente está à disposição aí para sanar as dúvidas. Se possível, segue a gente também lá nas nossas redes sociais, @ItaloVector, né? Vai estar aí no rodapé. Estamos à disposição de vocês e, se possível, inscreve no canal também. Eu tenho certeza que vai ser muito rica essa experiência de troca, né? Eu poder contribuir e também receber o feedback de vocês, tá bom? Olha só, requisitos para ver corrente elétrica são o primeiro, 2 requisitos, melhor dizendo, né? Um meio condutor, né? Não adianta nada eu ter a tomada lá, mas se eu não conectar
né? Na tomada tem a diferença de potencial, que a gente chama de DDP ou tensão elétrica, né? Se eu não tiver um meio condutor por onde esse elétron, essa corrente poder fluir, não tem jeito, né? Os efeitos da passagem de corrente elétrica são 5. Ó, efeito térmico, também conhecido como efeito Joule, que foi descoberto por esse cara aqui, ó, Prescott Joule, que era um cara, um inglês, que estudou com Dalton. Ele era contemporâneo do Lord Kelvin, né, que é o William Thomson, então século XIX, né? Então a passagem de corrente elétrica faz esquentar o condutor. Por isso que o cabo, quando você encosta no cabo do chuveiro lá, esquentou, né? Então, a passagem de corrente elétrica produz esse aquecimento. Claro que tem alguns materiais, né, alguns equipamentos que a gente quer justamente esse aquecimento, como no forno elétrico, como por exemplo o próprio chuveiro, né, a resistência, que na verdade não chama resistência, é resistor, mas depois eu te conto, tá? Tem isso também. Aonde mais? No forno elétrico, no secador. Então, nós queremos esse efeito térmico, né? Então, efeito Joule aí. O segundo é o efeito luminoso, que Thomas Edison descobriu em 1878 ao inventar a lâmpada. E aí um fato curioso, que olha que legal, o Thomas Edison, para chegar, né, na lâmpada, ele fez mais de 1.200 experimentos. Ele e os aprendizes, né, o pessoal que assessorava ele. Quando estava por volta de 700, o pessoal falou assim: Edison, 700 é um bom número. Deus, para com essa merda, meu irmão, né? Tá bom, vai testar isso para quê? E aí o cara, né, olha a perseverança, falou assim: nós só descobrimos 700 formas de não se fazer a lâmpada. Que não, até arrepio, gente, loucura, loucura, né? E aí, 1.200 vezes ele tentou até que ele achou um filamento, né, que brilhava, e aí viu que a passagem de corrente elétrica produz luminescência, né? Aí depois nós temos que comentar sobre as lâmpadas, né, que começou sendo da forma incandescente, né? Depois teve a tecnologia fluorescente. A incandescente era simplesmente um filamento, né? Depois a gente evoluiu esse filamento, achou o tungstênio e ele chegava a altíssimas temperaturas. Ah, fato curioso, não é porque tem um efeito luminoso lá que eu não possa ter também um efeito térmico, né? Tanto que aquelas lâmpadas incandescentes antigas, elas eram usadas até em granja, né? São usadas até hoje, para além de dar a luz que precisa, esquentar também as criações. Mas olha só, o Thomas Edison descobriu esse efeito e aí depois a indústria, né, produziu em larga escala. Hoje a maioria, não vou falar a totalidade, mas a maioria das casas brasileiras e do mundo possui uma lâmpada artificial. Eu mesmo estou gravando aqui com a lâmpada artificial e isso começou lá com o Edison em 1878, olha que legal. Então olha só, depois então teve incandescente, depois fluorescente e a lâmpada de LED, que é a mais moderna. Fato curioso é que da lâmpada incandescente ela ficou aí no mercado uns 120 anos mais ou menos, né? 120 a 130. A fluorescente foi na década de 70, 80 que começou a inventar e a produzir. E o LED que popularizou, né? Que é um diodo que emite essa luz, começou aí em meados dos anos 2000. Só que uma lâmpada de LED ela dura o quê? Muitas vezes, mas a vida útil dela é de 30.000 horas, enquanto a incandescente é 1.000 horas. Né? E ela era muito cara. Como é que ela ficou barata? Quando foi produzida em larga escala, né? E aí é o comparativo que eu faço com vocês, por exemplo, de placas fotovoltaicas, que hoje ainda é caro, mas um dia nós esperamos, né, que essa produção fique barata e todas as casas possam gerar aí a sua própria energia, né? Na verdade não é gerar, né? É transformar, porque energia não é criada nem destruída, ela é transformada. Então voltando, né? Estou devagando, não faz mal. Mas é porque eu vou viajando na maionese aí. Então efeitos da passagem de corrente. Primeiro foi térmico, segundo luminoso, o terceiro é magnético. Esse cara aqui, ó, Ørsted, Christian Hans Ørsted, em 1820, ele reparou o seguinte, que a passagem de corrente elétrica em um condutor fazia a bússola defletir levemente. E ele falou assim: oh my God, por que isso está acontecendo, né? Ele percebeu que havia uma interação entre o condutor e o campo magnético, né? Então ele foi o primeiro cara a separar eletricidade é uma coisa e magnetismo é outra. Claro que elas podem se juntar, né? Um gera a outra. Mas até então o pessoal achava meio junto isso aqui, né? E foi uma época de muitas descobertas, o século XVIII, XIX, né? Principalmente na eletricidade, no campo da eletricidade. Então ele viu isso, e aí uma das aplicações que nós temos é aquela fechadura magnética, né? Que quando gruda você tenta puxar e não vai,
né? Porque ali há uma passagem de corrente elétrica que imanta aquele material, formando ali uma força magnética que é muito forte, é muito alta, né? É difícil de você conseguir abrir, né? Beleza, temos o efeito químico, que aí é uma pendenga danada. Já viu falar de eletrólise lá na química? Quando você tem uma solução, né, de água com ácido sulfúrico, e aí você passa uma corrente elétrica, é possível separar os elementos, o hidrogênio, o oxigênio e tudo mais. O pessoal da química que sabe melhor isso aí, né? Mas comentando apenas. Gente, o Galvani e o Volta viram isso aí, o Daniel também das pilhas, né, viram, mas o nome eletrólise veio com Michael Faraday, né, em 1800 e pouquinho, por isso que eu coloquei século XVIII e século XIX, tá? E o efeito fisiológico, que é um dos mais importantes, né, foi Galvani, que ao passar uma corrente elétrica na coxa de uma ranzinha morta, ele percebia que a coxa, ó, gente, pois é. Então ele percebeu que há um efeito fisiológico em tecidos, né, vai haver uma condução de energia elétrica, de corrente elétrica, tá? No próximo vídeo eu vou falar sobre choque elétrico, os efeitos do choque elétrico no nosso corpo. Belezinha? Dá tchau pra mim e inscreve aí no canal e me chama no Instagram, aquelas coisas todas. Tchau!